Oi, professora, aqui é o Felipe Santana. Hoje eu vou apresentar o nosso projeto, né, o nosso projeto final do trabalho de complemento de cálculo, que é basicamente a nossa calculadora de volumes, certo? A gente produziu uma calculadora de volumes, que é basicamente um código que o usuário vai inserir ali as suas medidas, seja o paralelepípedo ou seja um cilindro. A gente tem as duas formas geométricas para poder fazer o cálculo do volume, certo? E a pessoa vai adicionar, seja em metro, seja em centímetro, que a própria calculadora vai fazer a conversão para o cálculo sair certinho. E o legal da nossa calculadora é que o usuário final, ali o cliente, vai poder usar ela para diminuir o tempo das operações. Então, ao invés dele pegar as medidas e ter que fazer o cálculo por si próprio, né? Fazer as conversões que são necessárias para fazer o cálculo de volume, a nossa calculadora vai fazer isso automaticamente. Então a pessoa vai adicionar ali as medidas e ele vai transformar para fazer o cálculo e depois dar a resposta de volume em metros cúbicos. É muito legal porque essa calculadora ela pode ser usada em indústrias de embalagens, seja de caixa de leite, né, lata de comida, logística de armazenamento, construção civil, enfim, em várias áreas ela pode ser usada e tem uma utilidade muito grande para realmente reduzir o tempo. A pessoa pode fazer em qualquer momento o cálculo de volume, mas até porque as pessoas dessas áreas são capacitadas para fazer isso. Mas você ter uma ferramenta que possa automatizar esse processo e deixar esse processo mais rápido ajuda muito no cotidiano. Outra funcionalidade muito legal da nossa calculadora é você ter a opção de calcular o volume total e não só o volume da unidade. Então, vamos aqui dar um exemplo. Eu sou um vendedor de leite, de caixas de leite, leite líquido, e eu quero saber qual o volume total que vai embarcar num caminhão de transporte. Eu vou fazer o cálculo de qual é o volume unitário e quantas caixas ele vai ter ali no caminhão. Ele vai perguntar na hora do código. Eu vou mostrar isso para você agora. Depois de abrir a calculadora aqui no meu computador, a primeira pergunta que ela vai me fazer é o formato da minha embalagem. Como no caso do exemplo eu estou usando uma caixa de leite, eu vou usar o formato de paralelepípedo. Escolhi paralelepípedo, agora ela me pergunta o comprimento da minha caixa. Vamos aqui dizer que o comprimento da caixa vai ser de 15 centímetros e a largura vai ser de 5 centímetros. A altura vai ser de 15 centímetros também. E essa vai ser minha caixa de leite. Agora, ele vai perguntar o multiplicador do volume. É nesse caso que a gente vai poder calcular o valor de volume total de um transporte, volume total de uma venda, enfim. Aqui eu vou botar que vão ser 23 caixas. E aí ele vai dizer o volume da embalagem, a unidade e o volume total do produto, certo? Essa é uma funcionalidade bem legal da nossa calculadora. Ele vai já indicar o volume da embalagem em metros cúbicos e o volume total do produto em metros cúbicos também. Como o Felipe já trouxe um pouquinho do funcionamento do projeto, né, do que a gente pode fazer com ele, eu agora vou partir para a explicação do código, né? A gente fez ele de uma forma curta e bem direta para a gente poder ser um pouco mais intuitivo, né, no que a gente está fazendo. E a gente não utiliza de bibliotecas externas e o nosso projeto ele mostra que conceitos matemáticos eles podem ser alocados de diversas formas. E agora, para poder falar um pouquinho sobre o código, sobre como a gente estruturou ele, a gente vai importar a biblioteca Math, porque a gente vai usar o número π, e a gente vai definir a conversão de centímetros para metros, multiplicando por 0,01. E o programa ele vai pedir ao usuário o formato paralelepípedo do cilindro. E dependendo da escolha, ele vai solicitar as dimensões necessárias. E soluções de dimensões necessárias, a gente vai fazer a conversão para metros.
E disso a gente vai calcular o volume usando a fórmula correta, né, para o formato escolhido, e vai pedir ao usuário um fator multiplicador que é aplicado ao volume inicial. E por fim vai exibir todos os resultados com com 6 casas decimais, garantindo precisão. E em relação às aplicações práticas, esse programa ele vai poder ser aplicado em várias situações reais, tanto como aquela que o Felipe citou, né? Mas para cálculos de caixas de embalagem no setor logístico, né? Capacidade de tanques cilíndricos e estimativa de armazenamento. E eu agora concluo, né, que o projeto ele mostra como conceitos matemáticos, como eu havia dito, né, eles podem ser aplicados diretamente em programação para resolver problemas reais. E a calculadora era bem pequena, né, a gente fez de uma forma bem direta e funcional. Mas ela pode ser expandida também de várias formas, né? Como adicionando novos formatos geométricos ou também criando uma interface gráfica. O nosso objetivo nesse projeto não foi criar um trabalho extraordinariamente difícil na parte matemática, e sim uma ferramenta funcional para o dia a dia, uma ferramenta que funcione na mão do usuário final. Passando para a parte matemática agora da explicação, a gente tem as duas fórmulas que a gente usa nesse código, certo? A fórmula do paralelepípedo e a fórmula do cilindro. Basicamente, a fórmula do paralelepípedo, a fórmula do volume no caso, é a altura vezes a base vezes o comprimento, e a fórmula do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. A gente sempre converte as unidades, então sempre que o usuário abrir a nossa calculadora, a gente vai pedir as medidas em centímetros e a gente faz a conversão para metros, e a resposta do volume vai sair sempre em metros quadrados, certo? A gente usa a medida de que a cada 1 centímetro a gente tem 0,01 metros, e é basicamente isso que o nosso código faz. Ele faz essa conta que vai transformar os centímetros em metros. Além disso, o último ponto é o nosso fator multiplicador, que vai multiplicar e ver a quantidade total do volume de um carregamento, de uma caixa de caixas, entendeu? Então é basicamente isso que funciona. Ele vai pegar o volume unitário e vai multiplicar pelo fator multiplicador que o próprio usuário vai inserir ali no nosso código, que é a calculadora.